Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. O TN1 começa com uma história impressionante. Uma vítima de depressão teria procurado ajuda espiritual para vencer a doença. A mulher tem 65 anos. E olha só o que aconteceu. Durante o ritual feito com bebida alcoólica, a mulher foi queimada e não resistiu. Vamos chamar a repórter Vanusa Santana, que tem detalhes pra gente sobre esse caso. Ô Vanusa, já sabe se isso foi acidental? Você tem informações a respeito dessa notícia? Boa tarde para você. Boa tarde, George, Bruna. Boa tarde aos amigos do TN que nos acompanham de casa. Essa é a pergunta que a família continua a se fazer, né? Se fazem o tempo inteiro. Essa tragédia aconteceu na tarde de sábado, no bairro Riviera da Barra. A pensionista Beatriz Farias Macedo, de 65 anos, teve 70% do corpo queimado durante um ritual de cura dentro de um terreiro de Umbanda, segundo familiares. Ela foi para esse lugar porque ela estava num processo depressivo e teria sido convencida pelo filho e a nora a ir até esse terreiro justamente para passar por um processo de cura ali. Chegando lá, logo quando iniciaram os procedimentos, e aí veio toda essa tragédia. Esse procedimento teria sido feito por um pai de santo identificado como Carlinhos. Ele também teve o corpo queimado durante aí as chamas que atingiram essa pensionista. Os dois foram socorridos, mas infelizmente ontem à noite, a pensionista acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A família está buscando respostas, como você me questionou agora há pouco, Georges, porque ninguém sabe ainda se esse terreiro ali, né, esse centro espírita tinha autorização para funcionar ou se funcionava de forma irregular, de forma clandestina. Eu conversei com familiares, vamos ver agora o que eles contaram pra gente de como que tudo isso aconteceu. Botaram ela no chão, cobriram ela com lençol, jogaram, não sei se foi gasolina ou se foi, eles falam que foi cachaça, mas para pegar fogo, o jeito que pegou, ninguém sabe. Aí o que aconteceu? Passou uma vela acesa em cima de tudo. Qual é o resultado? Deu uma explosão, o filho tentou apagar, a mãe lá, salvar a mãe, se queimou os braços, queimou o rosto um pouco. Ela tinha um quadro, né, de tomar os remédios dela, tinha um quadro emocional abatido, uma possível depressão, que aí buscando meios de ajuda, né, o seu filho que participava dessa entidade foi convidar a sua mãe para participar. Infelizmente lá aconteceu um incidente, né, Paulo fazendo um ritual, não sei o procedimento que é feito nesses locais, mas ontem recebemos a notícia às 20 horas da noite que ela veio a óbito, né? Ela não resistiu porque o corpo dela, aproximadamente quase 70% do seu corpo, ela foi, né, queimado. A família está assim, sem entender o caso, por isso que a gente veio até a polícia civil para investigar o caso, para a gente entender de fato o que é que acontece nesses lugares, entendeu? Uma mulher muito alegre, feliz, gostava de animais, muito humana, de bom coração, assim, ela só queria ajuda, Infelizmente foi por um local desse a qual acabaram tirando a vida dela, né? Pois é, esse pai de santo, identificado aí por familiares como Carlinhos, ele continua internado e o estado dele, viu, George e Bruna, é grave, tá? Agora, esse caso, essas respostas devem vir sim, porque essas pessoas envolvidas, né, vão ser ouvidas aqui na divisão de homicídios em Vitória. Então, essas respostas com certeza chegarão depois que todos os envolvidos, né, sejam ouvidos aqui na DHPP. Bruna e George. Tem muita coisa para ser esclarecida aí, é uma história que deixa a gente assim, chocado. Uma mulher perdeu a vida numa situação como essa, foi buscar uma ajuda, acabou saindo, né, perdendo a vida por conta do que seria um ritual. Então a polícia realmente precisa investigar. Esse local tinha autorização para estar funcionando, né? Essa pessoa tinha autorização para desempenhar essa função, né? Enfim, muitas perguntas e a gente, claro, vai continuar acompanhando o caso, né? Vanusa, obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Até daqui a pouquinho. Olha só, gente, a polícia prendeu um dos suspeitos de sequestrar mãe e filho na última quinta-feira em Jacaraípe, na Serra. O suspeito de 21 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Serra Dourada 2. Vamos chamar a repórter Manuela Machado, que traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Manu.
Boa tarde, George, Bruna, boa tarde a todos que nos acompanham. Realmente, o jovem de 21 anos, ele foi preso por tráfico de drogas e ele é investigado de participar desse sequestro, de ter emprestado o carro dele aos 2 criminosos que sequestraram mãe e filho. Vamos relembrar um pouquinho desse caso que nós acompanhamos. A mãe, uma comerciante de 42 anos, e o filho de 2 anos foram abordados em Jacaraípe, na Serra, no último dia 3. Ela estava levando a criança a uma creche quando foi abordada pelos criminosos. Dali, eles seguiram com mãe e filho para a Avenida Rodovia Aldifas Barcelos, que também fica na Serra. Eles pegaram uma estrada de chão e lá agrediram a vítima. Ela foi agredida, bem agredida por eles, com pauladas, machucada na cabeça. A criança, isso tudo na frente do filho de 2 anos, momentos de terror que ela viveu. Eles tentaram sacar dinheiro da vítima, conseguiram sacar R$100, levaram ainda o celular dela e a aliança. Mas o veículo da vítima, eles deixaram no local e fugiram em um Gol branco. Então a polícia começou a investigar e, através de imagens do cerco policial, conseguiram identificar o veículo que estava em Serra Dourada 2, no município da Serra. E com o veículo localizaram o dono, que é esse jovem de 21 anos, que nega a participação no crime, mas a polícia tem dúvidas em relação a ele negar a participação no crime e ele foi preso em flagrante porque tinha droga dentro do veículo. Vamos acompanhar os detalhes da entrevista do delegado Marcelo Rosa, que é titular do 11º Distrito Policial da Serra. Vamos ver. No dia do crime, um veículo ficou abandonado no local do fato, só que a gente não tinha certeza que era o veículo utilizado pelos criminosos, porque a gente ainda não tinha encontrado a vítima. Mas depois que ela foi encontrada, medicada, que restabeleceu, ela deu as características do veículo utilizado pelos bandidos. Só que quando nós voltamos para tentar localizar esse veículo, ele já tinha sido recolhido do local. Nós recorremos ao cerco eletrônico do Estado e conseguimos pegar imagens dele sendo rebocado pelas vias aqui da cidade. E nós encontramos no bairro Serra Dourada 2, com o veículo circulando com 2 indivíduos dentro. O proprietário do veículo, ele foi detido por crime de tráfico de drogas. A gente encontrou uma quantidade de droga no veículo. O segundo indivíduo era um usuário que estava indo tirar dinheiro do banco para comprar droga. A gente praticamente descartou a participação dele no crime de roubo. Agora, o proprietário do veículo, ele tem no mínimo a participação de ter auxiliado no crime, porque ele emprestou o veículo para os criminosos. E só reforçando, os 2 criminosos que participaram do sequestro envolvendo mãe e filho, eles continuam foragidos, ainda não foram localizados pela polícia. Quem tiver alguma informação pode ajudar denunciando no 181. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Manuela Machado, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente também, minha amiga. Até mais. Olha só, um empresário foi ferido na perna ao trocar tiro com bandidos durante um assalto em uma agência bancária na Serra. O empresário e a esposa foram depositar dinheiro em caixa eletrônico quando foram surpreendidos pelos criminosos. O empresário de 37 anos foi baleado na perna nesta agência bancária em Laranjeiras, na Serra. Ele, a esposa e os filhos pararam de carro em frente ao banco após saírem da igreja. Segundo testemunhas, a mulher foi ao caixa eletrônico para depositar cerca de R$40 mil. Foi quando um assaltante se aproximou, mostrou uma arma e exigiu o celular e o dinheiro. A vítima deixou as notas caírem no chão e foi obrigada a pegá-las. Um outro cliente também foi roubado. Um comparsa dava cobertura. Ao perceber a movimentação, o empresário saiu do carro onde estava com os filhos e no caminho foi surpreendido por tiros. Ele também estava armado e revidou. Por volta de 9h30 da manhã, os criminosos deixaram a agência ainda trocando tiros. Eles correram nessa direção, foram até um carro onde um terceiro elemento aguardava por eles para dar fuga aos bandidos. Foram mais de 20 disparos. A filha do casal de empresários saiu do carro com o irmão caçula no colo para se protegerem. As crianças entraram em desespero. Na troca de tiros, o carro deste professor foi atingido. Ele havia acabado de entrar com a esposa no hospital da vizinhança. Fiquei assim, surpreso, Porque eu ia entrar para pegar o carro para sair, que eu vou ter que retornar. E aí eu fui informado que houve realmente essa tentativa de assalto. Então, para mim foi um livramento, Que no momento do assalto eu não estava aqui, eu estava no hospital. O caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra.
Já o telefone da vítima foi localizado no bairro Maringá. De acordo com a Polícia Civil, a vítima não possuía porte de arma de fogo. Foi autuado em flagrante e pagou fiança. O criminoso, gente, conseguiu fugir. Quem tiver alguma informação aí, ligue para o Disque Denúncia 181. Tiros e prisão em São Pedro Vitória. Depois que a polícia passou pelo local e prendeu 2 suspeitos, a casa onde eles estavam foi metralhada e queimada pelos rivais. Assunto para Suzy Faria, que acompanhou essa história hoje cedo. Suzy, alguém se feriu aí nessa história, minha amiga? Boa tarde para você. A gente não está conseguindo ouvir a Suzy, mas é o seguinte, a gente está acompanhando aí nas imagens a quantidade de cápsulas, né, que foram encontradas aí na rua depois que esse caso aconteceu. Foram muitos tiros, a casa que fica no 2º andar ali do bairro São Pedro, né, de uma rua, ela foi metralhada mesmo. A própria Suzy está contando aí a quantidade de balas. É a própria Suzy, né, que está contando, quer dizer, foi uma situação de pânico mesmo que aconteceu durante essa madrugada em São Pedro. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a reportagem que a Suzy preparou pra gente. Roda aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram mais de 30 cápsulas de pistola encontradas na Rua Santa, em São Pedro Vitória. Foi o resultado de um intenso disparo que aconteceu hoje cedo, bem no final da madrugada. O alvo era essa casa aí de 2 andares. A do 2º andar tinha mais de 40 furos na fachada. Um deles até atingiu a casa do vizinho. A casa de baixo também não foi poupada. Insatisfeitos em darem tantos tiros, os vândalos quebraram um cadeado, entraram na casa e colocaram fogo em colchões que estava na residência, para não deixar nada que pudesse ser usado de novo. Só não foi pior porque os vizinhos conseguiram conter as chamas a tempo. Um carro que estava na rua também foi atingido. No chão, o registro da quantidade de munição empenhada em uma casa vazia. O ataque da gangue rival aconteceu por volta das 4h30 da madrugada. Isso foi horas depois que a Polícia Militar esteve aqui nesta mesma casa. A polícia passou por aqui por volta de 1h da madrugada. Estava fazendo policiamento, viu 5 homens em atitude suspeita, tentou abordar, eles não aceitaram, teriam atirado contra a polícia, fugiram entrando por esta casa aqui. 3 conseguiram escapar, 2 acabaram detidos pelos policiais. Os 2 detidos foram levados pela Polícia Militar. Dentro da casa, os policiais tinham recolhido um simulacro, material para o embalo de drogas. Essa é a 4ª vez que isso ocorre. Os moradores estão preocupados. Só em outubro, esse é o 3º evento desse tipo registrado aqui. Os anteriores foram nos dias 2 e 5 de outubro. E nesses 2 casos, pessoas ficaram feridas. Pois é, né? O morador aí não tem paz. Suzy Faria já está aqui de volta com a gente, está ouvindo a gente agora. Ô Suzy, você contou mais de 30 cápsulas, né, minha amiga? Foram, George, foram pelo menos até aquele horário que a gente estava ali, 33. Parte tinha sido recolhida antes um pouco pelos moradores, outra parte a gente ainda continuava encontrando na rua. Nas fachadas, nossa, foram 44, 45 perfurações. Fora que nós não tivemos acesso à parte interna, mas recebemos esse vídeo que mostramos aí da destruição que foi feita lá. Agora, como eu falei na matéria, Jorge, a polícia acabou prendendo essas 2 pessoas, de 5 que eles tentaram abordar, foram levados embora e de madrugada, quando muito trabalhador está saindo para pegar o seu serviço, ganhar o seu pão, foram surpreendidos com essa saravaida de tiros aí em cima desta casa. Por sorte, não havia ninguém nem na casa de cima nem na casa de baixo, ninguém ficou ferido. Mas não é a primeira vez que isso acontece. Das outras vezes que aconteceram, 2 esse mês, uma no dia 27 de setembro, pessoas saíram feridas dali. A maioria que estava passando na rua, atingida por bala perdida. Aí, a última foi de uma pessoa que passava de bicicleta e foi atingida na perna. Ou seja, novamente começa uma guerra sem sentido naquela região para impor aí quem quer comandar o tráfico naquele local. George, Bruna. Agora, Suzy, você falou, não é, que assim que a polícia passou no local, esses 2 foram presos e um grupo foi lá, invadiu essa casa e colocou fogo, né?
Já se sabe de quem é dono dessa casa, se a casa estava alugada, você tem essa informação? A casa pertence a uma senhora que se mudou dali depois de casar. Ela foi morar em outro local, de acordo com os moradores dali, na região de São Pedro mesmo. Estava fechada. A parte de baixo teria sido vendida, mas ainda não tinha sido ocupada. E a parte de cima estava desocupada. Então, eles tomaram, né? Parece que dois dos rapazes que estavam sendo perseguidos pela polícia são filhos da proprietária e estavam morando ali, mas teriam envolvimento com o tráfico. E aí virou alvo fácil, né? Aquela casa virou ali um ponto que eles queriam acertar mesmo. George? Meu Deus, impressionante, né? Com certeza, né? Mais de Violência. 30 tiros aí, realmente um alvo aí bem marcado por esses bandidos. Terrível. Obrigado, Suzy, pelas informações. Sem dúvida. Olha, gente, uma mulher foi vítima de um estupro depois de pegar uma carona. Ela estava em uma festa com amigos e todos iriam para um outro lugar. Mas a vítima acabou indo no carro de um conhecido de um amigo dela, mas aí no meio do trajeto foi violentada. Eu me sinto destruída. Alguém tocar em você sem sua permissão, forçar uma situação dessa, é uma coisa que não passa, não é legal. A angústia que atormenta a operadora de logística de 46 anos foi provocada por um estupro. Ele pegou o banco de onde ele estava sentado e empurrou contra as minhas pernas, travou as minhas pernas de modo que eu não conseguia tirar. Ele se virou e começou a me molestar, a passar a mão em mim, me apertando, muito agressivo. E aí eu só pedia para parar, tentei abrir a porta do carro para sair, mas estava tudo travado. E eu só pedia para poder sair, falei para ele que eu não ia falar nada para ninguém, que eu só queria descer. E o outro continuava dirigindo normal? Ele olhava para trás, mas não esboçava a reação de querer me ajudar ou qualquer boa vontade, pelo contrário. A mulher foi violentada dentro de um carro. Foram amigos que a tiraram do veículo após perceberem que a vítima estava demorando a sair. O motorista falou, cara, isso vai dar errado, vamos para Novo Horizonte mesmo. Aí depois que estacionou o carro, ele me mandou deitar no banco. A única coisa que eu pedi para ele é que ele não me machucasse, porque ele já era muito agressivo. Como você conseguiu escapar dele? Então, os meus amigos chegaram esmurrando o carro, batendo no carro, né, viram a cena, e nisso ele já mudou e falou, olha, tá tudo bem, eu sei onde você mora. Quando a gente descer, você vai falar isso, tá bom? E eu só falei que tá tudo bem, que eu só queria sair, que eu não ia falar nada pra ninguém. Só que quando eu desci, eu já estava muito descontrolada e desci chorando muito. O meu amigo já veio para perto de mim, olhando para a cara dele, irritado, minha amiga também. E aí ele falava para ele, cara, o que você fez? Olha como ela tá. O que você fez com ela? Você é doido? Policiais militares que faziam patrulhamento no local abordaram o grupo e perguntaram o que estava acontecendo. Assim que souberam que tratava-se de um estupro, eles retornaram ao bar e conseguiram identificar e prender o suspeito. O acusado foi trazido para a delegacia do plantão da mulher. Ele foi identificado como Bruno Viana. A Polícia Civil informou que ele foi autuado pelo crime de estupro. 25 anos atrás eu fui estuprada mesmo e era uma coisa que custou muito a passar para mim. E tá revivendo uma situação dessa, não tem como descrever. Que trauma, né? O acusado foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. E na Serra, uma mulher matou o marido a facadas durante uma briga. A vítima disse que estava tentando se defender das agressões do companheiro. Vanusa Santana está de volta com esse caso. Vanusa, é com você. Ei, Bruna, nossa, mais um caso de violência. Dessa vez, né, a mulher estava sendo agredida e aí, para se defender, segundo ela pegou uma faca e acabou aí desferindo um golpe no peito do marido que não resistiu. Esse caso, como vocês disseram aí no estúdio, aconteceu em Nova Almeida ontem à noite. A mulher havia se desentendido com ele porque o homem passou a noite fora, ela tentou tirar ali
satisfações com ele não gostou, como em outras situações ele partiu para cima dela com vários socos, agressões, né, chutes. Ela ficou bastante machucada, mas infelizmente acabou aí desferindo um golpe, como eu disse, de faca no peito desse homem, que é um mecânico de 36 anos. A mulher acabou presa. Eu produzi uma reportagem e você de casa acompanha agora. A estudante de pedagogia chegou ao plantão especializado da mulher escoltada por policiais militares. Ela foi presa na noite desse domingo em Nova Almeida, depois de assassinar o marido, o mecânico Fábio Júnior Chaves, de 36 anos. O crime aconteceu dentro de casa. Fábio foi golpeado com uma faca quando agredia a mulher. O casal vivia junto há cerca de 3 anos, segundo a própria estudante, uma relação marcada por muita discussão e agressão física. Nesse sábado, ele saiu de casa, passou a noite fora e aí ela acordou na manhã de domingo e viu que ele não estava em casa, resolveu procurá-lo. Parou em uma lanchonete perto de casa e ali ela viu quando ele passou de volta para casa, resolveu ir atrás dele. Quando ela chegou na residência, foi recebida com vários xingamentos. Os dois começaram ali, então, uma discussão. Rapidamente, o mecânico partiu para cima da mulher, aí com socos e chutes. Para se defender, ela foi até a cozinha e apanhou uma faca. Foi nesse momento que a mulher acabou desferindo um golpe no peito do marido. Fábio andou cerca de 50 metros e caiu morto. Desesperada, a estudante foi atrás. Quando a polícia chegou, ela tentava estancar o ferimento no peito do marido. Chegando lá, a gente constatou que realmente havia um indivíduo esfaqueado, caído ao chão. E lá no local, a gente já percebeu que ele já não tinha mais sinais vitais, tanto que o SAMU já deu o parecer de que não havia mais possibilidade de reanimá-lo, não havia mais nada a ser feito, né? Ali a ocorrência já se passou por um caso de um homicídio, né, por arma branca. E no local a gente tomou conhecimento ainda de que havia sido uma questão de Maria da Penha também, né? A faca usada no crime foi recolhida pela polícia militar na residência do casal, que estava completamente revirada. Ela alegou que ele a jogou em cima de diversos móveis da casa, houve socos, houve pontapés, o olho dela se encontra até um pouco inchado. Ela foi socorrida, inclusive, a UPA aí, com o apoio de outra guarnição da 14ª. A tragédia aconteceu na frente do filho dela, uma criança de 11 anos. Na delegacia, a mulher disse que só queria se defender das agressões do marido. Pois é, a Polícia Civil disse que a mulher foi encaminhada para o plantão especializado da mulher, que fica em Vitória, foi ouvida e acabou liberada, porque a delegada de plantão entendeu que ela agiu em legítima defesa. Ela foi levada de volta ao DML, lá e realizou exames e agora foi para casa. Bruna e George. Tá certo, Vanusa. Mais um caso de violência, né? Tudo aconteceu na frente aí de uma criança de 11 anos, né? É realmente um trauma muito grande. Obrigada pelas informações, minha amiga. Olha, gente, 2 homens morreram em um acidente em Pancas. Uma mulher também ficou ferida. 4 pessoas estavam dentro desse carro que bateu contra a parede de uma residência no Morro do Eucalipto. A parede do imóvel caiu sobre o veículo. Joelson Barbosa, de 34 anos, e Bruno Benuti, de 21, ficaram gravemente feridos. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram a caminho do hospital. Uma mulher de 41 anos que dormia na casa atingida também ficou ferida e precisou de atendimento médico. A polícia foi acionada e constatou que o motorista do carro ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi levado para a delegacia da cidade. Arrastão no PA de Arlindo Vilasque, em Viana. Funcionários e pacientes ficaram sob a mira de uma arma enquanto eram saqueados pelo ladrão. Nem o entre-sai constante de pacientes inibiu a ação de criminosos no pronto atendimento de Arlindo Vilasques, em Viana. Era pouco mais de 3 horas da madrugada de domingo, quando a recepção foi invadida por um homem armado. Ele chegou fingindo que estava passando mal, né? Aí nisso ele foi e rendeu a gente, pediu o celular. Aí todo mundo ficou meio chocado, aí ele pediu de novo. Aí nisso que ele pediu de novo, ninguém respondeu ele levantou a blusa e mostrou a arma. Pelo menos 15 pessoas, entre funcionários e pacientes, estavam no pronto atendimento. Foram levados celulares e pertences pessoais. O bandido usava um uniforme e também um capacete. Ele estava com uma blusa azul
com umas fitas fluorescentes, igual essas roupas de obra, um capacete assim levantado na cabeça, né? Dava para ver o rosto dele. E ele estava com a arma na cintura. O assaltante não agiu sozinho. Enquanto ele saqueava as vítimas no interior do pronto atendimento, aqui do lado de fora um outro criminoso aguardava numa moto. Assim que o comparsa saiu, a dupla fugiu na moto sem deixar pistas. O pronto atendimento funciona 24 horas e não possui sequer um vigilante. Medo agora de sair nos lugares, sempre acontecer a mesma coisa, né? Gente, terrível, né? Não tem paz nem para buscar atendimento médico. A Polícia Civil orienta que as vítimas desse crime procurem uma delegacia para denunciar. A partir daí, as investigações serão feitas para que os criminosos sejam presos. O estado registrou a 4ª morte pela febre maculosa. Bruno Batista, de 31 anos, estava internado há mais de uma semana. Ele era casado com a 2ª vítima da doença. Caroline da Silva, de 27 anos, morreu no último dia 2. A doença provocada pelo carrapato estrela contaminado já matou 4 pessoas no estado. 3 da cidade de Itapemirim e uma outra da cidade de Mimoso do Sul. A vítima foi Vane Thomas de Souza, de 23 anos. Vem comigo porque agora eu tenho um recado muito importante para você aí de casa, tá? Outubro é o mês das crianças e para ele ficar completo, com muita diversão, vai de Sky pré-pago, né? São vários canais de desenhos, filmes, séries e esportes para a alegria da criançada. E os adultos, é claro, não ficam de fora, porque você escolhe a sua programação. E tudo isso, gente, sem mensalidades. Essa é uma notícia que deixa todo mundo muito feliz, né? Você quer outra notícia muito boa? Você pode fazer recargas de 3, de 7, de 15 e de 30 dias a partir de R$ 9,90. E olha só que bacana, o cliente com recarga ativa tem acesso a um aplicativo infantil com mais de 2.000 desenhos e jogos para as crianças, um presentão para eles, né? E vocês podem assistir na TV, no celular ou no computador, você escolhe, tá? Na Sky, os adultos ficam por dentro dos assuntos e as crianças ganham muita diversão. Não perde tempo não, ligue agora 3003-9557 e na dúvida, vai de Sky. Funcionários de um supermercado em Jardim da Penha, na capital, tiveram que ser socorridos depois de inalarem fumaça. Gente, houve um princípio de incêndio causado possivelmente por um curto-circuito no gerador do estabelecimento. Na hora da explosão, o local estava fechado. Populares gravaram vídeos do início do incêndio. O EPA está pegando fogo e acabou de dar um estrondo e está pegando fogo. Ludmila mora perto do supermercado e se assustou com o barulho. Foi uma coisa assim, tipo igual um pá, entendeu? Uma coisinha assim mesmo, né? Assusta. Mas com a graça do Senhor, o pessoal aí, né? Deu uma força. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou logo ao estabelecimento, que fica em Jardim da Penha, Vitória. Segundo o tenente Rony, do Corpo de Bombeiros, o fogo começou no gerador do supermercado, que estava sendo testado pelos funcionários do local. Houve um princípio de incêndio no gerador a diesel do subsolo do supermercado. Houve um combate muito eficaz das equipes do supermercado com CO2, porque era energizado. E houve o combate até que a equipe de bombeiros chegasse no local e fizesse de forma mais efetiva a extinção do sinistro. Os responsáveis pelo supermercado preferiram não gravar entrevista, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, 6 funcionários estavam perto do gerador e conseguiram apagar as chamas. Ninguém ficou ferido, mas alguns inalaram muita fumaça e foram encaminhados ao hospital. Inalação de CO2 e monóxido de carbono por parte de uns funcionários foi orientado a procurar um posto de saúde mais tarde para fazer uma avaliação. No combate a sinistro haviam 6 funcionários, creio. Ainda bem que ninguém se machucou, né? O supermercado está funcionando normalmente, viu, gente? O laudo da perícia dos bombeiros com a causa do incêndio deve sair em 20 dias. Nesse fim de semana, um incêndio causou estragos em pelo menos 3 lojas em Colatina, no noroeste do estado. O fogo começou depois da explosão de uma fritadeira numa brigadeiria. As chamas se espalharam rapidamente, atingindo teto e paredes de outros estabelecimentos. Em pouco tempo, várias mercadorias já tinham sido queimadas. O comerciante de uma loja de eletrônicos perdeu celulares, computadores e máquinas. Em outros locais, os donos conseguiram salvar produtos com a ajuda de populares. O Corpo de Bombeiros teve dificuldade para chegar a um incêndio, que só foi controlado depois de horas de trabalho.
O prejuízo foi grande, né? Apesar aí dos estragos, ninguém ficou ferido. Pausa rápida no TN1. Na volta, você vai ver que um vazamento de água deixou mais de 40 bairros de Vitória sem água. Pois é, e em Camburi, uma briga por banho terminou em confusão entre moradores de rua. Um deles foi esfaqueado. E no ritmo da Copa do Mundo, febre entre a garotada. A troca de figurinhas para completar o álbum ganhou espaço até em escolas da Grande Vitória. E tem muito mais no retorno do TN1. Fique com a gente. TN1 de volta. Olha, o pneu de um avião estourou ontem à tarde no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. E o problema, gente, se refletiu aí em aeroportos de todo o país. Inclusive aqui em Vitória, claro. A aeronave demorou a ser retirada da pista lá em São Paulo e muitos voos foram cancelados. Vamos chamar a repórter Manuela Machado, que está no aeroporto e traz os detalhes pra gente. Manu, como é que tá a situação aí agora? Agora, a situação é considerada normal para uma segunda-feira, né? Algumas filas aqui no aeroporto de Vitória, algumas pessoas aguardando para o embarque. Mas esse acidente que aconteceu ontem, domingo, 1h30 da tarde, causou vários transtornos. Não deixou ninguém ferido, mas causou transtornos. Só em São Paulo, aí, mais de 140 voos cancelados. Aqui no Espírito Santo, de acordo, né, com a assessoria do aeroporto aqui de Vitória, foram 14 voos cancelados, mas a situação já foi normalizada. Eu vou conversar agora com o Gabriel. O Gabriel é de São Paulo. Veio para o casamento de um amigo aqui no Espírito Santo, teria que ter ido embora ontem, mas não conseguiu, né? O que estão falando com você, Gabriel? É uma situação bastante complicada, bastante difícil, falta informação, né? Eu sou de São Paulo, eu vim para um casamento de um super amigo meu, chamado Glauco e Júlia Furlan, que casaram agora, um casal super bacana, estão indo viajar. Mais da metade do casamento veio de São Paulo. Todo mundo se programou, se mobilizou. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. Né? O meu voo era para ontem, pela Latam, às 7 horas. Remarcaram hoje para 6, depois remarcaram para as 11, com escala de 10 horas no estado de Belo Horizonte. E agora eu não tenho certeza se eu vou viajar ou não para São Paulo. Você é engenheiro civil e o trabalho? Engenheiro civil, o trabalho é desculpa agora, é mandar mensagem aqui lá e remarcar compromisso. O jeito é aguardar. O jeito é aguardar. E falta muita informação, esse que é o problema. Muito obrigada, Gabriel. Boa sorte para você, boa viagem. Obrigado. Eu volto aí com vocês no estúdio. Um transtorno geral, né? Muita gente realmente aguardando, sem nenhuma informação, sem saber se vai conseguir viajar ou não, desmarcando compromisso, por conta de uma situação que aconteceu ontem, né? Ainda não ficou normalizada a situação dos voos em todo o país, aqui em Vitória também. Manu, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha só, gente, um vazamento hoje cedo no centro de Vitória deixou vários bairros sem água. O vazamento foi na Avenida Beira-Mar, perto ali do Saldanha da Gama. Em alguns trechos, a via ficou completamente alagada. Olha aí, os carros, ciclistas e pedestres tiveram dificuldade para circular. De acordo com a CESAM, no local passa uma rede de grandes dimensões. Os trabalhos de reparo começaram ainda pela manhã e devem durar até as 2 da tarde. Enquanto o serviço não termina, 42 bairros, a maioria em Vitória, terão fornecimento de água comprometido. Em Vila Velha, São Torquato e Jardim América, em Cariacica, também serão afetados. E vejam essa, pessoal. Uma briga por banho quase terminou em morte. Foi entre 2 moradores em situação de rua que se desentenderam por causa do chuveiro de um quiosque. Tudo começou por causa de um banho. Um morador de rua que insistia em se lavar no local teria sido impedido por um outro morador de rua. O agressor trabalha de vez em quando na área e ontem fazia bico no quiosque. Com a negativa da vítima e a insistência em tomar a ducha, o agressor teria se armado com uma faca e partido para o lado do homem. O primeiro e único golpe foi no rosto, causando um corte profundo. O agressor foi contido pelas pessoas que estavam ali, mas fugiu. A vítima foi socorrida pelo SAMU ao Hospital de Urgência e Emergência em Vitória e passa bem. A Polícia Civil vai investigar esse caso. Olha só, agora a gente entra no clima da Copa do Mundo, porque tá faltando pouco aí pro início da competição. E você aí de casa, seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, já tá completando o álbum? Pois é, Bruna, garantir o álbum completinho dá trabalho e fica bem caro, tá? Fica. Então, a alternativa é trocar as figurinhas. Em Vila Velha, para conter a ansiedade aí dos alunos, uma escola resolveu criar um Momento Copa. Legal. Bacana, né? Aprendizado e, claro, muita diversão.
Tocou o sinal do recreio, os alunos já correm para o espaço FIFA, que foi montado na Escola Municipal Senador João de Medeiros Calmon, que fica em Vila Velha. Ninguém nem pensa em lanchar, não. O negócio é sentar na mesa para começar logo a troca das figurinhas do álbum da Copa. O objetivo é sair do recreio com aquelas que faltam no álbum. Tipo o Kaique, ele pegou da diretora, para completar da diretora, que o dele, ele não tem. Aí ele pegou da diretora. E a minha é a segunda vez que eu tô trocando. O Davi hoje se deu bem. Troquei o Arrascaeta por 8 cartinhas. Não tô gastando muito dinheiro para me conseguir completar o álbum, né? Porque eu só tô na base da troca, na sorte também no bafo. Já viu que tem regra, né? Inclusive figurinha dourada vale mais. Dourados são bem difíceis de trocar. Vale 2 ou 3. É assim que a Micaela tá completando o álbum dela. Quando soube que ia ter um espaço na escola só pra isso, ela ficou mega entusiasmada. Nossa, cara, eu fiquei, quando eu soube, fiquei, cara, que nossa, agora que sim que eu vou conseguir completar meu álbum. Falta pouco mais de um mês para a Copa do Mundo, mas essa garotada aqui já está animada há muito tempo, desde que lançou o álbum da Copa em agosto. Para completar o álbum são necessárias 670 figurinhas e para isso eles precisariam comprar pelo menos 130 pacotinhos. É por isso que eles investem nas trocas e também na disputa. Você faz assim, você vai juntar a mão aqui, vai fazer, aí você vai fazer um vento, pra cartinha voar, essa aqui leva, aí você vai fazer assim, ó. Aí o que você virar é seu e se não tiver repetida você cola no seu álbum. A ideia de tudo isso aqui foi do diretor da escola. Aliás, te desafio a encontrar ele no meio da garotada. É que o diretor também troca figurinha. Quando começou a febre do álbum, né, e da troca das figurinhas, as crianças traziam as figurinhas para a escola e ficavam em qualquer canto ou querendo trocar a qualquer hora. Pensamos na possibilidade de organizar, né, essa atividade e, de alguma forma, converter em aprendizado. Descontração, negociação, animação. Crianças unidas na troca das figurinhas e na torcida. Tá ansiosa pra Copa? Muito! Muito! Muito legal, né? A troca vira aí um momento de brincadeira e também, claro, confraternização. Vamos começar a semana por dentro das oportunidades de emprego, né? Muita gente precisando voltar ao mercado de trabalho. E é o seguinte, a Agência do Trabalhador de Cariacica tem 802 vagas disponíveis nesse início de semana, em auxiliar de panificação, técnico em segurança do trabalho, soldador, auxiliar administrativo e borracheiro. Tem outras vagas por lá também. Veja os detalhes em cariacica.es.gov.br. Já o Cine da Serra tem 376 vagas. Manicure, encanador, auxiliar de limpeza, ajudante de obras e assistente administrativo. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Agora a gente fala de esporte. Esse fim de semana rolou a 11ª edição do Tribuna Open de tênis. 140 atletas disputaram as partidas na areia e também nas quadras. Competição também é programa de família para Helena, de 10 anos, e os pais dela. Todos jogaram o 3º torneio Tribuna de beach tênis. O esporte é o preferido da menina. Eu gosto muito de jogar beach tênis porque é uma diversão para mim. Eu amo esporte na real e beach tênis é um dos que eu mais gosto também, porque é na areia, essa vibe mais praia. Os jogos na areia acontecem junto ao 11º Tribuna Open de tênis. Mas jogar em família tem suas vantagens e desvantagens. É muito bom porque eu gosto de jogar com ele, porque ele tem paciência comigo, porque eu também sou um pouco competitiva. Quem começou foi a Cami.
e lá na praia, e aí ela falou assim, Fred, você tem que ir lá porque eu conheço você vai gostar. E aí depois eu entrei e depois a gente trouxe as nossas filhas também e hoje a família toda pratica juntos. Este ano foram 95 inscrições para o torneio de tênis e mais 170 para o de beach tênis. As competições encerraram ontem, após 3 finais de semana de partidas. Nós tivemos 95 participantes no tênis e no beach tênis aproximadamente 170 inscrições. São 140 atletas, tem atleta que jogam mais de uma categoria. Foi muito bom, entendeu? A gente vem já, é o 3º final de semana de realização do torneio e transcorreu tudo bem. O Tribuna Open é o mais tradicional torneio de tênis do Espírito Santo. Este ano foram 5 categorias no tênis e 15 categorias no beach tênis. Mas tem jogador que se desafiou a disputar as 2 modalidades. O Ivan disputou na areia e na quadra. Conversei com o organizador, né, que estava organizando os 2 eventos. Ele disse que dava para eu jogar no tênis e no beach tênis, que ele conseguiria conciliar os horários, eu aproveitei. Ivan foi campeão na dupla masculina no beach tênis e fez a final do individual masculino de tênis no domingo. Tem que ter fôlego. Espera levar para casa mais um troféu e mais algumas dores? Se Deus quiser. E parabéns aos atletas. E agora é aguardar a próxima edição, né? Haja fôlego, hein? Olha, no retorno do TN1 você confere os gols da rodada. Sai daí não, fique com a gente. Gols da rodada chegando, olha, no finzinho, um pênalti salvou meu Botafogo, Bruno. Ainda bem, né? Ainda bem. Botafogo se deu bem dessa vez, hein? Teve vitória também do América Mineiro e do Sport. Roda aí. Fluminense e América Mineiro. O Clube Mineiro abriu o placar aos 4 minutos. Felipe Azevedo recebeu e cruzou para Juninho. Ele girou, bateu e fez 1-0. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Mateuzinho na entrada da área. Ele acertou uma bomba. Final América Mineiro 2, Fluminense 0. Cruzeiro e Sport. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Carlos Eduardo executou o cruzamento na medida em direção a Chico, que cabeceou na entrada da pequena área. Aos 40, Wagner Love recebeu o passe de Lucas Hernandes e, perto da meia-lua, bateu rasteiro no canto esquerdo do goleiro, ampliando a vantagem. Aos 12 da segunda etapa, o Cruzeiro desconta com Bruno Rodrigues. E aos 32, Labandeira aproveitou falha de William e ampliou. Final Cruzeiro 1, Sport 3. São Paulo e Botafogo. Tiquinho Soares parte para a cobrança da penalidade com tranquilidade. Concentrado e decidido, ele bate rasteiro no canto esquerdo de Felipe Alves e desloca o goleiro tricolor. E fica assim. Final São Paulo 0, Botafogo 1. Muito bem, agora a Luísa Dayer tem um recado pra gente. Casa do Serralheiro, bora Brasil, aqui é mais barato, confere na tela comigo. Telha Galvalume R$ 40,90 o metro, chapa inox R$ 189,00 a peça, coluna pronta R$ 72,90 a peça. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil, com uma grande variedade de produtos e só aço de qualidade. Além da entrega mais rápida aqui do estado, o atendimento é VIP. Recebemos o seu projeto e, junto com os nossos especialistas, recomendamos o melhor custo-benefício. A Casa do Serralheiro joga junto com você. Estamos na Serra, Campo Grande, Santa Maria de Etibá, Linhares, São Mateus e agora em Vila Velha. Liga pra gente, vai! Queremos te atender. 3226-8045. Casa do Serralheiro, a gente se envolve de verdade. Olha, antes de encerrar o TN1, a gente fala de saudade. Hoje é um dia triste para o jornalismo da TV Tribuna. Nós perdemos um grande amigo, um amigo muito especial. Durante mais de 20 anos, esse amigo levou as equipes do TN onde estava a notícia. Deixa eu levar. É assim que vamos nos lembrar de você, Vanderlei, o nosso Tafarel, o Tafa.
o amigo do sorriso sereno, das piadas que alegravam as manhãs na TV Tribuna. Durante 25 anos, você conduziu nossa história no jornalismo, encurtou distâncias, nos levou onde estava a notícia que horas depois chegava até você, amigo do TN. O amigo que fazia o café mais doce da Rede Tribuna também adoçava a nossa vida. Obrigada por tanto, Tafarel. Obrigada por nos dar o que você tinha de melhor. Sua simplicidade genuína, a sua mansidão. Estaremos sempre unidos nessa jornada onde você nunca será esquecido. A família Lauer, um forte e carinhoso abraço dos amigos da TV Tribuna. Que Deus conforte o coração da Bruna, da Vitória, que são as filhas do Tafa, a esposa do Tafa, a Marta, e a mãe também do nosso grande amigo. Fica a saudade e as boas lembranças. Nós estamos juntos, família. Muita força aí para todo mundo. Até amanhã. Até amanhã.